Abraço, irmão. Galera do Flamengo tá vendo os jogadores saírem aqui, o Cebolinha passando, o Pedro passando, né? Jogadores voltando para a tela e a gente vai agradecendo o teu carinho, o carinho de toda a nossa equipe. Viu, Gasparete? Um abraço carinhoso para você. Valeu, Gaspar. Se não tiver legal, eu refaço. Tá? Ainda talvez está com fundo, né? Jogadores, aí não ia dar uma data legal ao vivo. Mas se não tiver, eu refaço aqui. Vai para puxar. Eu já vou começar aqui falando do Jorge Jesus, que ele falou sobre o Neymar, cara. O passado e o nome, para mim, não contam. Olha só, isso deveria valer para todo mundo, inclusive para o Flamengo, né? E o BAP tem falado sobre isso e tem sido mal compreendido quando ele fala da questão de não contratar jogador de 40 anos. Aí a pessoa fala, mandou a letra para o Fluminense. Não. A questão é, passado não conta, tá? Nome não conta, né? Levar Casimiro porque tem nome, né? Já treinei os 2 melhores jogadores do mundo, já treinei 2 dos 3 melhores jogadores do mundo. Me falta o terceiro, que seria o Messi. E ao Neymar, um dia eu lhe disse assim, tu finish, tá? O que eu achar melhor para a seleção é o que eu farei. O que será melhor para a minha equipe, eu farei. Então o Jorge Jesus, muito bem, tá? Muito bem nessas declarações aí sobre, não digo sobre o Neymar, mas sobre você não jogar com nome, jogador não jogar com nome, né? O que foi importante para a equipe, tá certo? Olha só, então o novo técnico de Portugal, Jorge Jesus, que pode levar o Portugal a ganhar Euro e depois, né, fazer essa... Quem sabe, 4 anos depois, né? E falaram que Portugal ia ganhar agora com Jorge Jesus, eu vou falar que eu torço, hein? Eu vou torcer para Portugal, hein? Olha lá, hein? Na próxima Copa, mas o Brasil... Eu também sou português, você sabia que eu sou português? Pois é, tenho cidadania portuguesa. Com Jorge Jesus, eu vou querer acompanhar todo o jogo. Porque é o Jorge Jesus, cara. Aí não tem jeito, é ídolo, né? E quando é ídolo, não tem jeito. Meus amigos, olha só. A gente teve aí o BAP, na entrevista lá, o Vene Casagrande, falando sobre esperar um saldão do fim de Copa para contratar. A janela está fechada, não tem janela aberta.
Como é que o Flamengo poderia ter contratado? Pois é, eu falei isso aqui essa semana, que tinha um torcedor cobrando contratação e a janela estava fechada, só abre 22 de julho. Eu tinha falado 19 de julho acaba a Copa. 22 abre a janela. E aí o Flamengo vai pegar olha só, né? Pode contratar um jogador de 40 anos de idade que está no mercado sem contrato, mas tirando esses, que não é o que a gente está querendo, eles querem jogador até 26 anos e não teve provocação nenhuma contra ninguém, a janela só abre dia 22 de julho. As pessoas estão em um nível de ansiedade como se o elenco da gente fosse uma M. Olha aí. Como se precisasse desesperadamente de reforços e como se os recursos fossem infinitos. O elenco do Flamengo é ótimo. Nós não estamos desesperados e não vamos pagar qualquer preço para trazer qualquer um para atender essa ansiedade da massa, porque não somos burros. Perfeito. E eu acho que se o Flamengo contratar os 3 que o Boto falou que estão contratando, e mesmo que seja de scout, que seja um jogador com uma condição legal e que esteja naquele perfil até 26 anos, que vocês definiram, é o que vale. O mais importante é o Flamengo bem, e o Flamengo também, cara, hoje precisa de um meia para substituir a Arrascaeta? Precisa. Precisa contratar? Precisa, mas não há esse desespero todo. E eu falei isso aqui, estão cobrando contratação do Flamengo, mas a condição que tem para contratar é jogador sem contrato. O Flamengo está buscando essas posições exatamente no mercado e isso só vai poder acontecer depois que a janela abrir. E ele fala, muitas vezes eu fico vendo esses grupos do WhatsApp, olha esse goleiro, olha esse lateral, olha esse cara como joga bola, sem considerar quanto custa, olhar o momento da vida, se o cara fala nosso idioma, se tem interesse de jogar na América do Sul, se tem contrato em vigor. São muitas variáveis que compõem esse mundo. A janela abrir só no dia 22 de julho me parece que tem sido um tiro no pé do futebol mundial. O que vai acontecer é que todos esses os jogadores que estão na Copa querem pagar para ver, tá? Querem esperar saírem da Copa para verificar se estão mais valorizados. Então, isso faz com que os preços aumentem no primeiro momento e, segundo, muitas vezes a calça que você quer ainda está vestida em alguém, tá? Então, o BAP vai esperar, o Flamengo vai esperar o Boto, eles vão esperar um saldão aí, né? Uma promoção de jogadores que não valorizaram depois da Copa. Isso vai acontecer e ele está certíssimo. E é isso. E aí o Flamengo... Quando que o Flamengo não contratou, gente? Comenta aqui o que eu quero ler. Nas janelas passadas, o Flamengo contratou, foi um dos que mais contratou. E na mesma entrevista, o BAP falou sobre o José Boto. Confirmou que está avaliando positivamente o trabalho do José Boto. Eu avalio o trabalho dele como um ótimo trabalho. Ele fez as maiores vendas históricas do Flamengo. Vendeu 82 milhões de euros em um ano. Trouxe Jorginho, Danilo, Lino, Paquetá, bicampeão carioca, campeão do Brasileirão, Libertadores. Ele tem falhas como todos nós temos. Ele só está conosco porque eu avalio o trabalho dele como muito bom. Tá? Teve muito mais coisa positiva do que negativa. O trabalho do Boto é um excepcional trabalho até agora. Olha só, hein? Nós viramos reféns do nosso sucesso. O torcedor do Flamengo acredita que se pular do prédio com uma capa de super-homem, ele vai voar. Acreditam que a gente pode tudo, que o dinheiro é infinito, que tem que ganhar tudo. Às vezes acusam o Boto injustamente de não trazer jogador. A ou B. Na vida tem muita coisa que você não controla. A variável que você controla é a vontade de contratar um jogador. Eu não tenho dúvidas que os outros clubes gostariam de ter um Boto. Então, elogios pesados do BAP, né, do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, ao trabalho do José Boto, ao dirigente rubro-negro, dizendo que os outros clubes queriam ter o Boto. Tá? Muita gente fica pé com o Boto porque ele não dá informações que eles gostariam de ter. Vazam escalações. Então, isso da escalação acho que não, viu, BAP? Mas informação de mercado, sim. Essas pessoas que estão criticando queriam, né? E eu tenho falado aqui, aí o pessoal fala, você passa pano pro Boto. Não é, o cara tá fazendo um bom trabalho, cara, eu não entendo essa loucura toda. Tem os erros lá? Tem erros e todo mundo tem erro. Todo mundo tem erro. Vamos falar português, claro? O Boto não alimenta um monte de gente que vive de Flamengo e que não tem mais informações que já teve antes. Olha aí. Eu sei que a vida desses caras está mais difícil. Isso gera desconforto nos jornalistas. O Flamengo em primeiro lugar.
o trabalho dele é muito melhor do que já teve antes. Tá? Então o BAP deixando claro que o Boto é muito bem avaliado no Flamengo.